O jogo mudou completamente, as peças se movimentaram no tabuleiro e o que estava acordado não está mais. Que eu vou te explicar. Lembra quando foi dada a Magnitsky em cima do Alexandre de Moraes e o governo brasileiro, Lula, negociou a retirada da Magnitsky oferecendo as terras raras no Brasil? Terras raras que possuem os materiais, os metais necessários para a fabricação de microchips e data centers, que hoje é um dos principais combates dos Estados Unidos contra a China. Bom, parece que deu certo, tanto é que o Donald Trump suspendeu, ele não anulou, ele suspendeu a Magnitsky contra Alexandre de Moraes, certo? Daí, de repente, os Estados Unidos decidem considerar Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas. O que o governo Lula faz? Obviamente, sai em defesa dos seus amiguinhos, né, da sua base eleitoral, e fala que se for considerar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas, vai atrapalhar o acordo das terras raras e ameaça bloquear ou impedir o acesso dos Estados Unidos às terras raras no Brasil. De repente, o Donald Trump manda um de seus conselheiros para cá, o Darren, para poder fazer uma visita no Brasil, conversar com algumas pessoas e visitar Bolsonaro. E começa a surgir boatos também dos Estados Unidos que o Donald Trump pode retornar com a Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Olha essa matéria. A informação foi relatada à coluna por 3 fontes de forma independente entre si ao longo dos últimos 2 meses. Moraes já havia sido alvo da sanção da Magnitsky em julho de 2025. A medida criou restrições para que o ministro negociasse ou utilizasse serviços de empresas dos Estados Unidos. A sanção também foi estendida à mulher dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes, a advogada mais cara do mundo, e a uma empresa ligada a ela, o Lex Instituto de Estudos Jurídicos. Dentro do governo americano, o responsável por acompanhar a atuação de Moraes é o assessor sênior do Departamento de Estado, Darren Beattie, que vem para o Brasil agora, ou que está no Brasil. Nomeado para o cargo no fim de fevereiro, Beattie já exercia certa influência sobre a política do governo Trump para o Brasil desde o início do atual mandato do republicano em janeiro de 2005. Nesta terça-feira, dia 10, Alexandre de Moraes autorizou Darren Beattie a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em sua cela na chamada Papudinha, uma ala do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, localizada dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Beattie é um crítico público de Alexandre de Moraes. Em agosto do ano passado, ele afirmou em uma rede social que o ministro seria, abre aspas, o principal arquiteto do complexo de censura e perseguição direcionado a Bolsonaro e seus apoiadores. Atualmente, a maior fonte de tensão entre Moraes e o governo de Donald Trump não é a execução penal de Bolsonaro, mas o histórico de conflitos do ministro com empresas americanas de tecnologia, as chamadas Big Tech, que é a Rumble e a True Social, que inclusive o advogado do Moraes, o advogado do Donald Trump, está tentando intimar Moraes há quase um ano, mas o nosso STJ impede. Em agosto do ano passado, Moraes proibiu todos os brasileiros de usarem a plataforma X, o antigo Twitter, que hoje pertence ao bilionário Elon Musk. A proibição durou 39 dias e só foi suspensa após o pagamento de R$ 26.800.000 em multas, o bloqueio de perfis investigados e a nomeação por parte Olha o que virou o Brasil, gente, pelo amor de Deus, do X de representantes no Brasil. O Departamento de Estado dos Estados Unidos também acompanha com preocupação a influência das ideias defendidas por Moraes sobre a regulação das redes sociais. O ministro é autor de um livro intitulado Democracia e Redes Sociais, Desafio de Combater o Populismo Digital Extremista. Lançado em outubro de 2024, foi finalista do Prêmio Jabuti no ano passado. Na obra, Moraes defende que empresas de redes sociais devem ser regulamentadas e responsabilizadas de forma semelhante ao que acontece hoje com as empresas de comunicação tradicionais. Para o governo Trump, essa visão de Moraes pode representar uma ameaça aos valores centrais dos Estados Unidos, como a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa muito perigosa para a democracia. Bom, vamos voltando aqui um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês isso aqui. Ó. Moraes pede que Itamaraty informe a agenda diplomática do assessor de Trump. Esse é o assessor de Trump, é o Darren, que ele havia dito, que está vindo aqui para o Brasil para fazer uma análise do que está acontecendo, né? Até para ver se vale a pena ou não, para recomendar para o Donald Trump se reestabelece, né, a Magnitsky contra Moraes ou não. Aí o Alexandre de Moraes permitiu a visita, só que ele permitiu a visita no dia 18. Cadê? No dia 18 de março. Sabendo que o cara não vai ficar aqui até o dia 18 de março. Tá aqui, onde é que eu vi? The Presídio no dia 16 e 17 de março, que são uma segunda e terça-feira.
E ele não, aí ele vai e permite para fazer essa visita apenas no dia 18 pela manhã, e aí a defesa do Bolsonaro pediu para mudar a data, e aí estamos aguardando. O que acontece? O Glenn Greenwald soltou isso aqui, ó. Pegou um antigo post do Elon Musk e falando aqui, ó, avisos e previsões potencialmente proféticos de Elon Musk, certo? O Elon Musk vai e publica há 4 horas atrás. Olha isso aqui. Ainda não, quer dizer, o Moraes ser preso, ainda não, mas está a caminho. Por que arrumar briga comigo? Que bobagem! E se referindo àquela imagem que ele tinha publicado do Moraes preso, né? Que ele falou, um dia, Alexandre, essa imagem de você na prisão será real, marque as minhas palavras. E assim está a situação agora. Então, há um movimento para restabelecer a Magnitsky no Alexandre de Moraes, assim como nele, na esposa, na Alex, nesse negócio todo, principalmente depois desse momento em que ficou claro que algo muito suspeito está acontecendo entre o grupo Moraes e o Banco Master, Vorcar, o contrato absurdo, a tentativa de explicar usando pareceres que têm datas equivocadas, né, na Controladoria Geral da União e vários outros dados, 70% de plágio e inteligência artificial. Tá ficando muito ruim a situação para ele. Então, tá ficando ruim internamente no Brasil. Parece que dos Estados Unidos foi percebido esse momento de fraqueza, então tá vindo de lá mais peso. Tudo leva a crer que nós estamos diante de uma possível... qual palavra eu poderia usar? Uma possível libertação do Brasil das garras de um juiz autoritário. É isso que eu tenho para falar. Um abraço.